Ele é tudo para você? Graças a Deus. Vamos inclinar nossas frontes, fechar nossos olhos e ter uma palavra de oração. Querido e eterno Deus, amado Pai, estamos agradecidos a Ti, ó Deus, por ter nos concedido mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos na Tua presença, de estarmos na Tua casa, para Te adorar, para Te exaltar e engrandecer o Teu santo e precioso nome, Pai. Aqui há um povo especial, um povo zeloso, o qual tem se esforçado para apresentar a Ti boas obras, Senhor. Deus, e é este povo o qual o Senhor está preparando para o arrebatamento, Senhor. É esta noiva do Senhor. Ó Pai, nós pedimos nesta noite humildemente que o Senhor venha e abra a sua palavra e nos traga o alimento espiritual do qual precisamos, Senhor, para que possamos sair daqui desta noite abençoados, Senhor, e nutridos, Senhor, com a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Boa noite, irmãos. É um grande privilégio nós estarmos aqui mais uma vez, né? Estivemos ali em Chapecó, nós fomos no velório da irmã Lesiane, a irmã da irmã Flávia, e estivemos por ali com alguns irmãos, e eu vou confessar, é algo que a gente não tem desejo de perder alguém mais próximo que está do nosso lado, né? Ninguém tem o desejo de perder alguém, mas Deus é que sabe todas as coisas, e nós não entendemos muitas coisas, como que Deus faz e como que Ele trabalha, mas Ele sabe todas as coisas. Nós temos que apenas confiar a nossa vida a Deus e deixar Ele guiar os nossos passos, guiar as nossas vidas, e que se Ele estiver guiando nossos caminhos e nossos passos, nós temos certeza que estaremos seguros. Nós chegaremos do outro lado. Foi orado ontem à noite por ela. Eu creio que alguns irmãos assistiram ontem, a hora e o momento em que o pastor Daniel orou. E eu também estava orando em casa antes de vir para o culto ontem. Eu me coloquei na frente da televisão e exerci a fé que eu tenho, irmão. E também pedi a mesma coisa, que fosse a perfeita vontade de Deus. E hoje o pastor Daniel, fazendo o culto fúnebre ali, ele disse: foi falta de fé? Não, não foi falta de fé. Foi a perfeita vontade de Deus. E quando ele orou dizendo: nós entregamos ela a Ti, que seja perfeita a vontade de Deus, e que o Senhor permita que, se ela partir, ela passe por aqui e veja esse povo adorando. Então logo depois nós recebemos a notícia que ela partiu com o Senhor. E fico feliz em saber que antes de partir, ela conversou com o pastor Daniel, acertou a sua alma, e eu creio que ela está nos seios de Abraão. Amém? E que ao partirmos desta terra, um dia nos encontraremos com ela lá do outro lado. Essa é a nossa esperança. Amém? Vamos ler Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Eu quero apenas comentar alguma coisa. Eu estava pensando hoje ali, enquanto estávamos acompanhando o culto fúnebre, o velório, eu estava observando algumas coisas e quero compartilhar isso com vocês. Eclesiastes 7, versículo 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração.
Melhor é a tristeza do que o riso, porque com tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. Qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Isso também é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente do que o orgulhoso. Não te apresses no teu espírito a irar-te, pois a ira abriga-se no seio dos tolos. Podei-vos assentar, irmãos. É possível tirar esse barulho? Enquanto nós estávamos ali, eu sei que quando a gente chega num velório, principalmente num velório que sai, obrigado. Principalmente quando sai do ciclo original. Quando eu digo ciclo original, o natural é os filhos enterrar os pais. É os filhos levarem o pai no caixão, devido à idade, o cansaço e tudo mais. Mas quando você vê os pais enterrando os filhos, isso sai do cronograma, sai do original, sai do natural, porque não é normal os pais ter que enterrar os filhos. E quando você chega num velório onde os filhos estão sendo enterrados, tem mais tristeza ali, tem mais choro ali, do que quando os mais velhos estão. Porque na nossa consciência, na nossa concepção, nós temos como, bom, já era velho, já estava no fim da vida, já passou dos 80 e lá vai. Então isso cria em nosso pensamento algo como como é que eu poderia dizer a palavra? Um consolo. Que aquilo é normal, chegou o dia da sua partida, chegou o momento, chegou a hora, qualquer hora ele ia partir, ou ela ia partir, a mãe ou o pai. Mas quando se trata dos filhos, é difícil um pai ou uma mãe compreender aquilo. Por quê? Por quê, meu filho? Por que minha filha? Mas uma coisa nós temos que entender, que Paulo disse: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E o mais importante que eu vi ali, irmão, é vendo aquela mãe de fé, a oração dela diante do caixão não foi uma oração desesperadora. Não foi uma oração: Senhor, por que tu fizestes isto? Eu vi a fé de Jó naquela mãe. Tu me deu, tu tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Satanás, se você tentou me desanimar com esta dificuldade, a partir de hoje serei mais fiel ao meu Senhor. Isto nos dá uma edificação na nossa fé, irmãos. Em poder ver uma mãe perder uma filha e ainda clamar ao Senhor e dizer: serei mais fiel agora do que antes.
E isso me traz uma reflexão, e eu lembrei nessa escritura que Salomão fala: vale mais a pena estar na casa de luto do que numa casa de festa, porque numa casa de festa você não reflete sobre a morte. Numa casa de baile você não reflete sobre a tua saúde, sobre a tua vida. Mas numa casa de luto você reflete aquilo. Numa casa onde há luto você dá valor para a vida. Numa casa onde há luto você dá valor para o abraço. Numa casa onde há luto você dá valor para um beijo. Numa casa onde tem morte, onde há luto, você dá valor para o abraço. E eu, comentando com a minha esposa, eu voltei: nunca vi tanto choro verdadeiro, nunca vi tantos abraços verdadeiros, nunca vi tantos beijos verdadeiros, como em muitos velórios que eu tenho participado. Só que eu me perguntei, irmãos, aquilo veio instantâneo? Ou já estava dentro de nós? Aquele beijo veio instantâneo? Ou já estava dentro de nós? Aquele abraço veio instantâneo? Ou já estava dentro de nós? Aquela saudade, aquelas lembranças, não veio instantâneo. Já estava lá dentro. Já estava. Isto faz nós refletir, irmãos, que nós não precisamos esperar o nosso próximo morrer para dar um abraço nele. Não espere o teu companheiro de culto morrer para depois chorar no caixão dele. Não espere o teu irmão partir para dar um beijo nele, um ósculo. Aproveite esse momento que Deus te deu, que Deus me deu. Cada um de nós tem esse amor fraternal, está dentro de nós. Está no meu coração, está no teu coração. Agora, enquanto ficarmos orgulhosos, enquanto pensarmos que somos alguma coisa, nós não vamos chegar em lugar algum. Como eu vou cheirar a flor que você me der depois que estiver no caixão? Como eu vou escutar o eu te amo se eu estiver no caixão? Como eu vou falar depois que a pessoa estiver lá? Não, faça isso enquanto estiver vivo. Faça isso enquanto tem um coração pulsando dentro de você, dentro de mim. Depois que a pessoa morre, vem as lembranças, e nós não conseguimos lembrar das coisas ruins. Nós não conseguimos. Por que nós não vamos fazer isso enquanto estiver vivo? Vamos lembrar do nosso irmão das coisas boas. Das coisas boas. Vamos fazer um filme da vida dele, das coisas boas. Daquilo que te fez feliz. Daqueles momentos de risadas, daqueles momentos de aplausos, daqueles momentos de prazer em estar junto. Quando nós nascemos na vida natural, nós nascemos de cabeça para baixo. E desde então nós vivemos assim, de cabeça para baixo. E o mundo vive o contrário.
Eles odeiam enquanto estão vivos. Eles maltratam enquanto estão vivos. Eles falam mal enquanto estão vivos. Eles fazem muitas coisas más enquanto estão vivos. Mas depois que a pessoa perde a vida, não estou falando do velório lá, irmão, estou falando o que eu peguei neste velório, como exemplo para a minha vida. Aquela moça foi amorosa, pelo que a gente ouviu, foi uma moça muito amorosa, e Deus tratou com ela no final da vida dela, e ela está salva. Mas eu trago para o nosso tempo em que estamos vivendo. Às vezes nós achamos que ser da mensagem, o que é ser da mensagem? O que é o verdadeiro evangelho de Deus? Essa é a minha pergunta. Qual é o verdadeiro evangelho? Não é um sermão bem polido. Não é destacar as 7 eras, os 7 selos, por mais que isso venha e seja bom. Mas o verdadeiro evangelho é estar unido em oração, é estar unido no partir do pão, é amar o vosso irmão. Esse é o verdadeiro evangelho. Aí caminhamos de cabeça para baixo e andamos contrário ao mundo, conforme o mundo anda. Mas quando nós recebemos um novo nascimento, Deus nos coloca de pé e nós caminhamos contra o mundo. O mundo vem contrário, mas nós temos que caminhar contrário ao mundo. Ao mundo. Enquanto o mundo está de cabeça para baixo, o novo nascimento nos traz de cabeça para cima. Caminhar. Amar. Nós falamos tanto de amor. Falamos tanto de amor. E muitos de nós não sabem o que é isso. Não temos esse sentimento. Muitos de nós, eu estou sendo sincero, e eu estou pregando para mim também. Muitos de nós não temos esse sentimento. Porque quando nós vemos uma pessoa em falha, em fraqueza, o primeiro pré-julgamento é: esse mereceu. Plantou, está colhendo. Isso é verdade. Esse merece. Plantou, está colhendo. Quando que Jesus nunca falou uma coisa dessa? Nunca. Em sua vida, em seu ministério, na sua pregação, nunca pronunciou uma palavra dessa. Sendo o profeta desta era, William Marion Branham vem e diz que nós devemos imitar quem? Cristo. Não o pastor, não a igreja, nem o profeta. Devemos imitar Cristo. Nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que quando aquela mulher prostituta veio, centenas de homens ali com pedras na mão. Quem de vós aí não tem pecado, pode atirar a pedra. Se eu tivesse com uma pedra na mão e recebesse essa palavra, se você não tem pecado, atire. Eu faria uma análise na minha vida, e mesmo que eu nunca roubasse, que eu nunca prostituísse, que eu nunca fumasse, que eu nunca bebesse, que eu nunca fizesse nada, apenas o bem, por mais que eu fosse a melhor pessoa do mundo, eu teria que largar aquela pedra, porque Paulo disse que eu nasci em pecado, e vim ao mundo falando mentira. Já sou pecador por natureza. E o irmão Branham disse assim: eu era pecador, eu ainda sou pecador,
mas agora um pecador salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo. Um pecador salvo pelo sangue de Jesus Cristo. E eu estava conversando com um irmão ali, e ele estava me contando muitas experiências, um irmão já com 80 e poucos anos de idade, um senhor de idade, veterano dessa mensagem, e ele começou a me contar algumas experiências de como eles faziam para ir ao culto. E eu viajo no tempo, irmão, quando eu começo a escutar esses velhos veteranos de batalha contar as suas histórias. Eu vejo que não é teatrinho, não é coisinha fabricada, eu vejo que foi coisas que eles lutaram. Caminhar 20, 30 quilômetros para escutar uma mensagem. Andar no escuro, no interior, para ir lá ter um companheirismo ao redor da palavra. Eu pensei, meu Deus, Deus tem enchido nossos armários, Deus tem nos dado um carro bom, Deus tem nos dado condições, e veja quantos bancos vazios. Veja quantos bancos vazios, irmãos. O sentimento, o amor, a compaixão se foi, o sentimento se foi. Os nossos cultos às vezes se tornam apenas só uma tradição. É só mais um culto. Quando que Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que falou lá no passado, é o mesmo Deus que fala todos os finais de semanas através da sua palavra. E aquele irmão disse, olha, quanta coisa acontecia quando a gente sabia pelo rádio que um pregador iria pregar naquela região tal dia. Nós ficávamos o mês inteiro se consagrando para aquele culto. E nós nem conhecíamos o pregador. E ele disse, quando nós chegava lá, o culto nem iniciava, Deus já estava lá. O solo ia tocando, irmãos chorando, lendo mensagem, irmãos chorando, lendo a Bíblia, apenas com o solo. Eu quero fazer uma pergunta clara e objetiva: quantas vezes você leu a sua Bíblia esse mês? Quantas vezes você dobrou os joelhos para dormir, para orar antes de dormir? Por que eu estou trazendo isso, irmão? Estamos vivendo no tempo do fim. Um tempo em que Deus não quer mais vestes, Deus não quer mais aparência, Deus quer adoradores. Deus quer filhos legítimos. Aqueles que não se importam com as batalhas, não se importam com as dificuldades, mas estão ali, pulsando, caminhando, prosseguindo. E ele disse para mim, o que você acha, irmão Ariel? Depois de tanto tempo, o que você acha? O tempo comeu isso? Esse sentimento? Eu disse, eu não sei, fala você, é mais experiente do que eu. Você já é um senhor com experiência, o que o senhor tem a me dizer? Ele disse, não foi o tempo, fomos nós. Fomos nós.
fomos nós que perdemos no tempo. Nós que perdemos o sentimento. Nós que perdemos o amor ao próximo. Nós que perdemos o companheirismo. Nós que perdemos a afeição. Nós que perdemos isto. Deus permanece o mesmo. Ele ainda está cheio de amor. Ele ainda está cheio de perdão. Ele ainda está cheio de misericórdia. Ele ainda é cheio de paz, alegria, gozo. Ele ainda tem as suas partilheiras cheias de bênção. Mas é nós que temos que voltar lá e abrir aquelas partilheiras e não esperar o pior acontecer. Não esperar. Não espere o esposo ir embora. Não espere a esposa ir embora. Não espere os filhos se perderem na bebedeira. Não espere o pai ou a mãe morrer. Para você poder dizer aquilo que você já tem dentro de você: eu te amo. Para você fazer o que você já tem dentro de você: dar um abraço, dar um beijo. Não é assim que Deus nos ensinou. Não. Deus nos ensinou a estar unidos. Deus nos ensinou a estar sempre unidos. Nunca divididos. Nós perdemos esta união em algum lugar. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados até o dia da vossa redenção. Efésios 4:30. E aquele irmão me disse: sabe, Moriel, era tão bom sentir a presença do Espírito Santo descer. A tal ponto que ele me contou uma experiência que um pregador saiu do púlpito e a unção era tão grande, que um pastor tentou se aproximar do púlpito e não conseguiu. Outro pastor veio, tentou se aproximar e não conseguiu. Veio o terceiro, tentou se aproximar, eles levavam como se um choque e não conseguiam. Eu perguntei o que era aquilo. Ele disse: era a unção que estava lá em cima. E muitas pessoas viram um anjo lá. Mas não foi o pregador, foi a expectativa daquelas pessoas que vieram ouvir a palavra, que fez com que o anjo descesse e abençoasse o povo através do pregador. E ele me perguntou: para onde foi isso, irmão Ariel? Eu disse: é tão fácil a gente ver Deus descer na congregação. É fácil, a gente sente o Espírito Santo vir através da palavra e nos compungir nos nossos corações, nas nossas vidas, no nosso ser e agir. E eu disse: mas uma coisa é certa, nós não sabemos quando ele sai. E aí que mora o perigo. Nós sabemos quando ele chega, mas não sabemos quando ele sai. E aí eu conto a história que eu contei para os jovens outro dia. Minha filha pegou uma caneta e riscou a parede. Fez um risco lá. Tentou escrever o nome dela ou alguma coisa do tipo. A Laura. E eu vi a parede riscada e cheguei para ela e disse: quem foi que fez isso aqui? Falei: sério, foi você que fez isso aqui? Ela disse: não fui eu. Foi a Heloíse. Mas, a princípio, a Heloíse nem não alcançava lá onde ela riscou. Mas ela jogou a culpa para a Heloíse. Foi a Heloíse.
E eu pressionei ela, eu disse, escuta aqui, se você me disser a verdade, eu não vou te castigar. Eu vou te dar um conselho. Se você me disser a verdade, se você mentir, eu vou ser obrigado a te surar. E eu estava com a vara na mão. Então ela encheu os olhos de lágrimas e disse, sim, pai, fui eu. Eu risquei. Então eu peguei ela pela mão e comecei a aconselhar ela. Laura, essa parede aqui, o papai custou dinheiro, custou suor, custou trabalho. Veja, o que eu vou ter que fazer nessa parede agora é fazer tudo de novo. O trabalho que você estragou. Você manchou, porque se eu só limpar essa caneta, não vai sair, vai ficar manchado. Mas eu vou ter que fazer um trabalho completo nessa parede. Para quem entende de pedreiro sabe que se você pintar só um pedacinho, não é isso, irmão Denilson? Aquele pedacinho vai ficar manchado, porque aquela tinta que estava na parede é mais fraca. Devido ao tempo ela enfraqueceu e agora aquela tinta nova que você passa fica destacada ali. E só aquele pedacinho que você pintou vai ficar destacado. Então a parede fica manchada. Eu disse, sabe uma coisa? Eu vou ter que fazer tudo de novo. Vou ter que pintar toda a parede de novo por causa desses riscos que você fez. Então eu aconselhei ela. Eu disse, nunca mais faça isso. E desde então nunca mais vi ela fazer mesmo. Mas eu não precisei surar ela. Eu não precisei bater nela. Eu dei um conselho e ela nunca mais riscou. Claro que eu não estou falando dos cadernos, né? Os cadernos estão todos riscados. Mas a parede que eu aconselhei ela, nunca mais apareceu riscos na parede. E Deus, irmãos, Deus, Ele está olhando para nós agora, nesse momento. E quem sabe um de nós aqui, ou muitos de nós, tem riscado a alma com a caneta do pecado. E Deus está através da sua palavra, dizendo, você prefere o conselho ou a correção? Ou o castigo? Que muitas vezes o castigo é forte, é doloroso. O profeta perdeu a mulher e a filhinha por uma desobediência. O castigo é doloroso. Mas a pergunta fica, você prefere o conselho ou o castigo? O conselho fará com que você nunca mais faça aquilo. Porque no conselho de Deus tem o bálsamo. No conselho de Deus tem o sangue carmesim. O qual Isaías 1,16 diz, mesmo que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Mesmo que os vossos pecados sejam como o carmesim, eles se tornarão como a branca lã. Vinde e conversemos sobre o assunto. Converse com Deus sobre o assunto. Às vezes temos medo de confessar. E acontece o que a criança falou. Aquele medo de confessar faz com que nós jogamos a culpa para o próximo. Mas o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que conhece o nosso íntimo do coração. Ele conhece a nossa alma, o nosso espírito. E Ele sabe quando estamos mentindo. E Ele também sabe quando estamos sendo sinceros com Ele. Você tem riscado a alma com este pecado?
Você tem riscado a tua alma com este vício, com esta... Sabe o que eu vou ter que fazer agora? Eu não posso cobrir com religião. Isso vai te encontrar lá do outro lado. Eu não posso cobrir este risco você vindo à igreja todos os domingos. Eu não posso cobrir este risco você te dando um cargo na igreja. Eu tenho que fazer o trabalho de novo. Eu tenho que te mergulhar no sangue carmesim. Mas você precisa ser verdadeiro. Foi você ou não foi você? Não jogue a culpa para o próximo. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Assumir os nossos erros. Assumir os nossos pecados. Assumir as nossas falhas. E envergonhar a cara muitas vezes para o nosso Pai Celestial. E dizer: Senhor, eu pequei. Senhor, eu quis errar. Eu quis pecar. Eu desejei fazer isto. Mas faça um pacto com o Senhor Jesus Cristo a partir de hoje. Diga ao teu pai que você nunca mais irá fazer tal coisa como essa de riscar. Porque essa mancha, se Deus não perdoar, se você não confessar, porque a Bíblia diz assim, ó, aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. Agora, o que não confessa, é o que a Bíblia diz, vai cauterizando a mente, cauterizando, até um ponto em que não, sabe o que é, quem sabe o que é cauterizar? É um calo. É você, eu tenho muitos calos nas minhas mãos aqui que estão cauterizados já, de usar a colher de pedreiro e o martelo. Tem calos na minha mão que eu não sinto mais. Eu posso usar o martelo o dia inteiro e nunca mais se faz calo aqui. Porque o couro engrossou e está cauterizado, não sinto mais. E uma mente cauterizada do pecado, acontece isso, engrossa. E nunca mais você ouve a voz de Deus dizer: filho, você está errado. E nunca mais a pessoa ouve aquela voz de advertência. Porque a mente está cauterizada. E Deus não fala mais. Irmã Branda diz mais. Irmã Branda diz na mensagem de sonho certo, na mensagem de inspiração. Irmã Branda diz, quando aquela pessoa chega a um ponto que cauteriza a sua mente, a alma sai dela, se distancia dela. E depois que ela se distancia, só vai se encontrar no dia da morte. Aí acontece com o que aconteceu com aquela moça que estava deitada lá. Começou a gritar e dizer: eu estou perdida. Olhou para o pastor e disse: você sabia da verdade e não me falou nada, seu charlatão. Em outras palavras. E ela começou a gritar: estou perdida. O irmão Brana disse: sabe o que era aquilo? Era a alma dela voltando e começando a acusar aqueles cigarros que ela colocou na boca, voltando a acusar aquelas roupas curtas que ela usava, voltando a começar a acusar aquela vida imoral que ela vivia. Começou a acusar. E ela começou a desesperar, e o diabo abafou a voz da alma com uma injeção de sei lá o quê. E as enfermeiras disseram: é o resultado da medicação, é porque ela está sentindo muita dor, uma dor que ninguém quer passar, irmão, é a dor do julgamento. Uma campainha nós temos aqui, ó. Eu não sei porque vocês estão quietinhos,
Mas nós temos uma campainha aqui, ó, que quando nós proferimos uma mentira, aquela campainha, você mentiu. Sabe como você faz para matar o espírito da mentira? Alguém sabe? É voltando lá e dizendo que era mentira, fazendo o que o profeta fez. O advogado, eu menti. Mas Billy, você não estava lá? Não, eu pedi para minha esposa mentir. O que o Mombrana estava fazendo ali? Matando aquele espírito da hipocrisia. E é só assim que nós vamos fazer para matar qualquer tipo de espírito. É só voltando atrás, naquilo que eu falei no começo, no tempo, porque não foi o tempo que comeu, fomos nós que deixamos no tempo, fomos nós que entristecemos o Espírito Santo, e ele saiu e nós não observemos, e nós não sentimos. Hoje, não é de varda, irmão, desculpe a expressão, que uma palavra grossa de um irmão ou de uma pessoa nos irrita, nos floresce ódio, nos floresce rancor. Não é de varde que sentimos mais prazer em falar do próximo, é porque em algum lugar nós deixamos esse Espírito Santo. Deus está falando nesta noite de uma forma tão explícita, que eu vim sem anotação, eu peguei aqui a mensagem, o tempo da unidade e o sinal. Eu nem li essa mensagem, comecei aqui, estou no parágrafo 17. Mas algo me tocou no coração hoje. O Espírito Santo está pronto, como o Mombrana diz, ele apenas tomou voo e está num galinho, esperando nos arrependermos e dizer: Senhor, volta, Senhor, me dá aquele gozo de estar nos cultos, volta, Senhor, me dá a alegria de te adorar. Não me faça te adorar só porque o líder pede. Não me faça te louvar só porque o líder pede. Mas se eu tenho que te adorar, eu quero te adorar do fundo do meu coração, em espírito e em verdade. Oh, meu Deus, faça eu ter aquele regozijo mais uma vez na minha alma. Tem tu mudado, Senhor? Deus nunca mudou e nunca vai mudar. Ele permanece o mesmo. E se Ele não te amasse, Ele não daria uma oportunidade para você, para mim. O que fez você se distanciar do companheirismo de Cristo? O que fez eu me distanciar do companheirismo do Espírito Santo, sendo que Mombrana disse que nesses últimos dias nós deveríamos estar com a coluna de fogo pairando sobre nossas cabeças. E eu me pergunto, igreja, cadê a coluna de fogo? Nunca vai estar num fofoqueiro, nunca vai estar num linguarudo, desculpa a expressão, nunca vai estar num hipócrita, nunca vai estar num adúltero, nunca vai estar numa pessoa que não quer acertar. Mas a coluna de fogo descerá sobre um povo unido, zeloso e de boas obras.
É esses que Deus está procurando, esses que querem apagar aquele risco. É esses que querem ouvir o conselho. É sobre esses que a coluna de fogo vai descer. Não pelo um fariseu imitando o cristianismo, com o coração cheio de cólera, cheio de adultério, com o coração cheio de imundícia, com o coração cheio de hipocrisia. O irmão Brana disse assim, Deus irá descer num coração humilde, num coração sincero, num coração verdadeiro, que pode dobrar os joelhos e dizer: papai, perdoa-me, papai, perdoa-me, Jesus. É sobre esses que que o Espírito Santo vai descer. Aqueles que realmente querem o conselho de Deus e não o castigo. Então, irmãos, não espere alguém estar no caixão. Não espere alguém estar morto para encher de flor. Não espere alguém morrer para dizer que pessoa maravilhosa ela era. Que grande homem, que grande mulher. Às vezes ele está do teu lado, Jesus está do teu lado, querendo ouvir um te amo. O irmão Brana diz: se você quer ver Deus, o que ele diz? Olhe para o seu irmão. E às vezes Deus quer ouvir um eu te amo, meu irmão. Às vezes Deus quer, sim, um abraço. Deus quer um ósculo. Deus quer um aperto de mão, irmão Assis, sincero. Só que a nossa visão é ter um anjo resplendor na nossa frente para dizer: eu te amo. Sendo que aqui tem pessoas maravilhosas que são muito mais que anjos. Pessoas muito mais que anjos. Anjos são servos, eles trabalham. Você é filho, você é filha. Sabe por que eu falo isso, irmão? Depois que eu tenho sido chamado para estar na frente de um trabalho, eu tenho feito tantos cultos funerais, que eu disse para minha esposa: eu quase preguei mais em funerais do que em igreja. E tudo que a gente ouve nesses funerais muitos, não todos. Estive também fazendo funerais de pessoas que eu não conhecia, apenas me ligaram e dizia que não tinha um padre, não tinha um pastor, e se eu aceitava fazer o fúnebre. Eu aceito fazer, porque quando eu vou lá eu não prego para o morto, eu prego para os vivos. O morto não me ouve mais, mas os vivos ainda ouvem. Então eu vou. Não importa quem seja. Esse tempo atrás, a mulher que cuida do monitoramento me ligou, dizendo que um parente dela morreu, e não tinha ninguém para fazer o velório. Eu nunca via aquele homem na minha vida, e nunca via a família, ninguém, e eu aceitei. Eu fui, falei do Evangelho, falei de uma vida eterna,
que não acaba ali para um cristão. Mas sabe, irmãos, o que mais vamos dizer assim, me marcou nesses cultos, muitos deles eu fiz, foi ver as pessoas gritando: mãe, eu te amo, mãe. Pai, volta para eu dizer eu te amo. Sabe, a pessoa, como é que é aquela palavra lá que a pessoa sai fora dela? Está ali totalmente fora, gritando, dizendo eu te amo, eu te amo. E você olha para o morto, para a pessoa que está morta, não ouve mais, não olha mais, não vê mais, não sente mais nada, está frio, está morto, não tem vida. Aquelas palavras vão para onde, irmão? Aquelas palavras vão para o vazio. Mas você pode encher corações. Você pode encher corações com palavras. E não jogar ao léu. Você pode dizer eu te amo. E pode encher aquele coração. Você pode dizer você é um precioso irmão. Você é uma preciosa irmã. Você está ajudando aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã a dar um passo a mais. Às vezes você olha aquela pessoa ali, você diz: ah, Senhor, me ajuda a chegar no nível espiritual dela. Irmão, se você se colocasse do lado daquela pessoa, você veria que você não daria conta da cruz que ela carrega, a luta que ela enfrenta. E o irmão Brana disse: vida eterna é viver para os outros. E eu me perguntei: eu estou vivendo para quem? Eu estou vivendo para mim mesmo, estou trabalhando para mim, estou investindo em mim. Nossos irmãos do Sul perderam praticamente tudo. Estamos aqui nos esforçando e nos empenhando para arrecadar alguma coisa para poder levar para eles. Isto é amor. Isto é viver para o outro, se colocar no lugar do outro. Como é bom a gente chegar em casa e ter uma cama para deitar. Como é bom chegar em casa e ter os filhos correndo, brincando, te chamando de papai, te chamando de mamãe. Como é bom isso, irmão. Mas nós não estamos valorizando isso. Nós não estamos valorizando. Estamos perdendo para o governo. Estamos perdendo os princípios para o mundo. Nós temos deixado isso em algum lugar e não foi o tempo que comeu. Foi nós que deixamos. E nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar, irmãos. Quanto mais grande a igreja, mais perigosa ela se torna, porque é muitas personalidades, é muito comodismo. É bom, claro que é bom. Vamos aumentar em números, mas também aumentar o nível espiritual. Nós não temos que olhar só para números, nós temos que olhar para níveis de espiritualidade. Deus não quer uma casa cheia, Deus quer corações cheios, vidas cheias, homens cheios, mulheres cheias, crianças cheias, jovens cheios do Espírito Santo. Não igreja cheia. Não estou mandando ninguém embora, mas queremos
uma casa cheia do Espírito Santo. Eu convoco a você a refletir essa semana sobre o que Deus te deu e o que se tornou mais valoroso na tua vida desde então que você recebeu. Reflita sobre isso. Se foi o teu carro, se foi a tua casa, se foi a tua família, se foi a salvação, se foi os teus irmãos, reflita. O que você tem dado mais valor? Porque hoje lá em Porto Alegre aconteceu o que aconteceu, Rangers embaixo da água, aquela outra caminhonete Land Rover, muitos carros chiques estão embaixo da água. E rico e pobre estão no mesmo alojamento, dormindo no chão. E isso não é nem o princípio da tribulação. E nós não queremos passar por isso. Porque o nosso céu, o profeta disse, começa aqui. Vamos nos colocar de pé. Se você quer amar a Deus, ame o teu irmão. Quer ser perdoado por Deus? Perdoe o seu irmão. Caso contrário, irmão, nós estaremos caminhando contra a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz, aqueles que são os misericordiosos alcançarão misericórdia. Nas últimas palavras da oração modelo que Jesus orou, ele disse: se vocês não perdoar o vosso irmão, Deus não vos perdoará. Aí vem o profeta e pesa um pouco mais a nossa moleira, entre aspas. Pega um papel, risca. Primeiro ele pesa aquele papel, dá certo peso. Depois ele risca, coloca na balança e a balança de precisão pesa o peso da tinta. E ele olha para a congregação e disse: se você tiver algo parecido como esse peso da balança, da tinta, contra o teu irmão, corre o perigo de você perder o rapto. Corre o perigo de eu perder o rapto. Então nós precisamos, e eu me incluo junto com vocês, eu preciso mais de Deus, eu preciso mais de amor, eu preciso mais de paciência, eu preciso mais e mais e mais do Espírito Santo. Feche seus olhos e faça a tua oração. Do que você precisa, peça a Deus. Oh Senhor Jesus, como eu preciso do Senhor, como eu necessito de Ti, Senhor. O meu agir, o meu pensar, as minhas atitudes, o meu falar, Senhor, totalmente dependente da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. E Tu és um Deus que conhece nossa alma, conhece nosso espírito. Tu és um Deus que conhece nosso coração, sabe tudo o que passa em nós, Senhor. E precisamos mais de Ti, Senhor. Precisamos nos achegar mais e mais, Senhor, da Tua presença, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Oh Senhor Deus, se porventura nós temos falhado, Senhor, se porventura nós temos riscado a nossa alma com a caneta do pecado, Senhor, oh, nós imploramos por misericórdia, Pai. Imploramos pelo Teu perdão, porque o Senhor está cheio de perdão. A Tua Bíblia diz que aquele que confessa e
alcança misericórdia, Senhor. Deus, nós não queremos encarar aquele juízo, nós não queremos encarar aquele trono branco, Senhor. Julga-nos aqui, Senhor, para que sejamos salvos ali do outro lado, para que aquele sangue carmesim seja encontrado nos umbrais dos nossos corações, que aquela passagem esteja paga, Senhor, que o sinal esteja em nossas mãos, para entrar neste trem, para chegarmos ali, Senhor. Oh Jesus, eu oro pelo teu povo, pela tua igreja, Senhor. São os teus filhos, pessoas veteranas de batalhas, pessoas o qual têm lutado todos estes anos, Senhor. Aqui estão eles, Pai, na tua presença. Tu és o único que pode abençoar, Tu és o único que pode dar força, revigorar, Senhor. Tu és o único que pode perdoar os pecados, Tu és o único, Senhor, que pode purificar os lábios. Permita que o teu anjo venha com a tenaz. Permita, Senhor, que Ele tire das brasas do Espírito Santo. Purifique nossos lábios, purifique nossa mente, purifique nosso coração. E que saiamos daqui com um coração puro, santo, sem malícia, sem maldade, cheio de amor, cheio de graça, cheio de perdão para dar. Oh Jesus, abençoa estas mães, Pai, abençoa estes pais que querem os seus filhos no caminho. Oh Jesus querido, a tua vinda se aproxima, Pai. A tua vinda está próxima, Senhor. Nós desejamos o teu Espírito, nós desejamos a tua presença na nossa vida. Oh Senhor, abençoa os casais. Não permita que Satanás coloque suas mãos sujas nesses irmãos, nessas irmãs. Mantenha-os santos diante da tua presença, Senhor. Que o sangue de Jesus Cristo possa pairar nos jovens, nas moças, em todos os teus servos, nas tuas servas, Senhor, nos teus filhos, nas tuas filhas. Purifica com teu sangue carmesim, Senhor, e dá-nos um coração puro, dá-nos uma mente limpa, Senhor. Oh Deus, não permita que Satanás se levante no nosso meio para dividir, mas que possamos nos manter unidos, Senhor. Oh Deus, nos mantenha unidos através do poder do teu Espírito, Pai. Não queremos divisão, queremos união, Senhor. Deus, eu repreendo todo espírito maléfico que tem atormentado os teus filhos, todo aquele demônio que vem atormentar a vida dos teus filhos, Pai. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo.
E tu, Satanás, espírito de divisão, espírito de contenda, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu estás avisado que nós não queremos divisão, nós queremos estar unidos em Cristo Jesus. Porque queremos o batismo do Espírito Santo em nossa alma, selados com teu Espírito, Pai. Abençoa os nossos irmãos da internet, ajude eles, Senhor, aqueles que precisam que os seus lares sejam restaurados, aqueles que precisam de cura, de libertação, sejam eles abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo, e que todo o poder de Satanás seja desfeito, e o teu sangue, Pai, possa cobrir cada lar, cada vida, cada trabalho dos nossos irmãos, cada empresa, cada um que trabalha, Senhor, que o teu sangue carmesim possa estar sobre todos eles, Senhor, e que a bênção celestial do céu possa descer na vida de nossos irmãos, e a partir de hoje eles possam ter paz, possam ter gozo, possam ter alegria em seus lares, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também oramos por estes pedidos, Pai. O Senhor conhece a necessidade, sabe o que tem atrás de cada pedido, por certo há uma necessidade, Pai. E a Tua palavra disse que tudo o que pedires com fé, crendo, nós receberíamos, Pai. E nós colocamos estes pedidos diante da Tua palavra, Senhor, e tomamos o Senhor em Sua palavra, e pedimos as bênçãos sobre estas vidas, e que todo mal, toda enfermidade, todo espírito que vem atormentando a vida destas pessoas, seja agora dissipado pelo poder do sangue de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. Amém, Senhor.